Olá, bem-vindo a mais uma videoaula do meu treinamento de Microsoft Excel na prática. Nesta videoaula, você aprenderá como realizar a sua primeira busca, a sua primeira extração no primeiro data source do treinamento, que é uma planilha do Microsoft Excel. Então você vai ter ali uma pasta de trabalho com apenas uma única planilha lá dentro, e é lá que nós faremos a primeira extração da nossa tabela, ok? Então, uma vez com o Power BI Desktop aberto, nós vamos vir aqui em página inicial, grupo de opções dados externos, aqui na faixa de opções, e na ferramenta obter dados. Por padrão, quando você abre o Power BI Desktop, ele já se posiciona de forma que a ferramenta fique disponível, tá ok? Então você não precisa clicar em nenhuma guia para poder acessá-la. Bom, esse é o nosso ponto de partida, tá? Para o processo de extração. Você vai notar aqui abaixo, não só nessa ferramenta, algumas outras também tem. Nós temos aqui, ó, uma extensão, né? Opções de obter dados. O que significa isso aqui? Essa lista que aparece, às vezes tem que clicar fora e clicar de novo. Essa lista que aparece, ela mostra todas as últimas opções que você utilizou para poder fazer a extração de dados. Então, recentemente eu utilizei data source do tipo Excel, data source do tipo serviço do Power BI, data source do tipo SQL Server, tá vendo? Isso aqui é uma lista de recentes, nada demais, tá? Quando você clicar em mais, na verdade é o mesmo efeito do que se eu tivesse clicado aqui direto no botão, tá? Eu vou clicar para você ver, ele vem aqui, ó, para o obter dados, tá ok? Deixa eu fechar ou cancelar a mesma coisa também e clicar aqui para você ver. Olha lá, ele vem para obter dados. Eu prefiro clicar diretamente aqui, a não ser que eu esteja em um projeto que eu sei que eu estou trabalhando com data source ali, e ele vai ficar no favoritos aqui, então já vim aqui mais fácil ainda. Mas para a gente que está começando o treinamento é bom entender quais são as opções. Bom, em uma das aulas anteriores, nós aprendemos aí todas as categorias possíveis, né, de data sources e as suas opções. Arquivos, bancos de dados hospedados, serviços com APIs e outros tipos de conexão. Nós hoje iremos utilizar a opção de categoria arquivo porque lá encontra-se o tipo de extração a partir de uma pasta de trabalho do Excel. Está aqui, importe dados de uma pasta de trabalho do Microsoft Excel. Clicou duas vezes ou clicou uma vez e clicou em conectar, ele vai chamar aqui o explorador de arquivos do Windows, outrora chamado de Windows Explorer, né? Então, como a minha pasta de trabalho ela está aqui no HD e está em downloads, é lá que eu vou buscar. Se a sua tivesse aqui no servidor, lá no barra contra IP ou barra contra nome do compartilhamento, geralmente as empresas configuram pastas de rede, seria lá que você iria buscar, tá certo? Se tivesse um HD externo, você iria aqui no drive removível. Nesse caso, está aqui no meu diretório downloads. Está lá. Esse arquivo que eu vou usar como exemplo, você pode baixar e fazer também, tá? É muito legal que você acompanhe, que você faça. Esse é um treinamento prático. Então, todas as aulas vão ser possíveis de você entender e as execuções vão ser possíveis de você reproduzir também, porque eu vou disponibilizar o arquivo. Então, na sua plataforma EAD, você vai conseguir acessar aí. Dentro da mesma aula, você vai ter o arquivo, faça o download do arquivo, tá ok? Pause o vídeo aí, faça o download do arquivo, abra e acompanhe aí para que você consiga fazer um how-to, né? O how-to é esse modelo, de eu fazendo aqui, te explicando e você reproduzindo, validando aí no seu ambiente de aprendizagem, ok? Vamos lá? Selecionou, abriu, o que o Power BI Desktop vai fazer? Vai conectar na base de dados, no meu data source, que eu já sei qual é, e vai ler a estrutura. Nesse momento ele só está lendo e navegando pela estrutura. Ele está dizendo o seguinte, olha só que interessante nesse navegador, que existe um arquivo, né, chamado amostra financeira.xlsx, ele mostra como uma pasta, ok? E ele diz que aqui dentro desse arquivo existem dois elementos. Quais são os elementos? São esses dois aqui. Por isso que ele está com esse colchetes aqui e o número 2. O que eu tenho lá? Bom, eu tenho uma tabela e eu tenho uma planilha. Por que ele está lendo dois itens? Vamos dar uma olhadinha na nossa base? É sempre bom você conhecer a base antes de importar. Quando você conhece a base, você faz uma importação mais assertiva, tá? Eu só abortei aqui a extração e agora eu vou acessar diretamente a minha base aqui. Olha lá.
Ela está aqui, a amostra financeira é em Excel, portanto vai abrir em Microsoft Excel e está aqui. Pasta de trabalho amostra financeira, eu tenho uma planilha aqui embaixo chamada planilha 1. E se eu vier para guia design, como eu já sei que é uma tabela, ó, alguém aplicou aqui alguns filtros, né? Ou de repente já foi até aqui em estilo, formatar como tabela, perdão, e aplicou um modelo, ó lá, é esse aqui inclusive que aplicaram, ó. Aplicaram este modelinho aqui, tá? Então, ele já tem aqui uma tabela inserida, ele já tem recursos básicos de filtragem, de classificação e assim por diante. Por assim ser, na guia design, que é uma guia contextual aqui, da guia principal ferramentas de tabela, eu vou clicar e olha só, eu tenho aqui essa tabela nomeada de Financials, tá? Eu posso trocar a qualquer momento e colocar aqui Financeiro. Olha só, posso trocar a qualquer momento aqui e colocar financeiro, só para experimentar, tá? Trocou o nome da tabela no meu data source, né? Minha fonte de dados, vou salvar e ok. O que eu tenho agora? Pasta de trabalho chamada amostra financeira, planilha chamada planilha 1 e tabela renomeada para financeiro. Vamos ver se refletiu lá? Eu vou até deixar aberto aqui, não vou fechar porque eu quero voltar aqui. Vamos ver se refletiu no Power BI Desktop na hora de fazer a conexão na base de dados. Então, obter base de dados do tipo arquivo, Excel, conectar. Chamei data source, ele fez a leitura da estrutura. Opa, refletiu. Nome da pasta de trabalho continuou o mesmo, eu não mudei. Dois itens lá dentro da mesma forma, não mudou, e está aqui. Tabela, financeiro e planilha chamada planilha 1. Se eu mudar o nome da planilha, ele reflete? Também reflete. Olha lá. Financeiro, e ele vai refletir, ok? Antes de fechar essa planilha, para a gente ver essa alteração sendo refletida, quero que você apenas conheça a base, tá? O que eu tenho aqui? Bom, como você vê, é muito intuitivo, eu tenho uma amostra financeira de controle de alguma coisa, tá? Lá dentro, eu tenho algumas informações que são interessantes de serem entendidas. Eu tenho uma relação de segmentos que se repetem, você pode notar, né? Governo, empresa média, né? Aí vem aqui canal de parceiros, empresas pequenas, né? Microempresas. Eu tenho seus respectivos países, tá bom? Os produtos que foram vendidos, olha só. Tudo organizado. Percebeu que começaram a organizar aqui por produto, mas depois mudou, porque o A se repete. Então já não é uma organização, um group by, né? Um agrupamento total. Uma coluna de descontos, se houve desconto ou não. Começou com nenhum, mas tem desconto baixo, tem desconto médio e tem desconto alto. Como é que você vê? No filtro. Aqui você vê totalizadores, ó. Alto, baixo, médio e nenhum, tá bom? Aí você tem aqui, ó, as unidades vendidas, né? É a quantidade de item vendido. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Vendi 35, então estaria 35 aqui. O preço de fábrica de cada item desse vendido, ok? Você pode ver que é validado aqui, ó. Produto A, B, o A realmente até o último A aqui eu tenho o valor real dele aqui, que é R$3. A partir do produto B, toda a coluna produto B vai ser sim, todo item produto B vai ser R$5 e assim por diante. Eu tenho aqui o preço de venda, quer dizer, o preço de fábrica é R$3, o preço de venda é 20, tá vendo? Ó? E a venda bruta. O que é essa venda bruta? Vamos tentar descobrir? Fazer um trabalho bem básico aqui, não tem importância, o treinamento é para isso mesmo, para a gente validar. Talvez você não conheça nada sobre Power BI, então é interessante que a gente faça desde o início, ainda que seja um treinamento prático. Bom, a minha venda bruta provavelmente é a minha quantidade vendida, minha unidade, quantidade de itens vendidos, quer dizer, uma venda por volume, né, vezes o meu preço de venda, né? Vamos ver aqui, ó. Vendi para o produto A, né? Lá para o governamental, para a Alemanha, eu vendi 1.321 itens, tá ok? Para a Alemanha. Eu sei que o valor de venda é R$20, então vezes R$20. Estou usando uma calculadora simples. 26.420, ó. Encontrei esse valor aqui, na coluna venda bruta, tá lá. 26.420, é a linha 2 que a gente estava trabalhando. Então, já descobrimos o que é isso aqui. Tem uma coluna aqui, ó, de valor de desconto, tá? Aqui eu só informo se o desconto é nenhum, zero, se é baixo, se é médio
ou se é alto. Aqui eu já informo o valor específico do desconto. Tá vendo que enquanto tem nenhum, tem zero. Muito de acordo, né? Quando começa a ter desconto baixo, médio, alto, ele já tem valores. Ótimo. Por enquanto, meu banco está certinho, ele está muito conciso e está correto. Isso aqui é banco, tá? Não pode esquecer que ele está fazendo papel de banco de dados. É a minha base, né? Meu data source, minha fonte. As vendas, né? Então você pode ver aqui que como não teve desconto, se o meu valor bruto de venda foi 32, perdão, a gente estava trabalhando com a segunda linha, foi 26.420, a minha venda foi 26.420, não tive desconto, tá? Eu tenho o código com o valor respectivo de desconto. Eu tenho o lucro, que é a diferença de tudo isso, né? Menos o código, valor de código de desconto. E eu tenho aqui, ó, a data. Data do quê? Transacional. A data que ocorreu a transação. Você notou que essa tabela é uma tabela transacional? Os dados eles são transacionais, ou seja, eu tenho linha a linha, venda a venda. Eu não tenho nada agrupado aqui. Tanto que governo se repete, Alemanha se repete. Ah, aqui eu vendi Alemanha governo, mas aqui eu vendi Alemanha empresa média. Legal, eu vendi produto A várias vezes. Então, por que tem essa repetição desses dados em cada uma das colunas? Porque é transacional. Essa tabela é considerada como tabela fato. Os dados aqui dentro são dados fatuais. Quando você vai em um caixa de uma loja de varejo qualquer, né, a gente chama muito de PDV, que é ponto de venda. Imagina o banco de dados dessa loja. É um banco de dados que vai armazenar conforme as vendas ocorrem no caixa, concorda comigo? Se você tem no estoque ali 4 calça jeans da marca X, passa um cliente, compra aquela calça jeans. O que acontece? Na hora que passa no caixa, registra aquela venda. Aquele código de barras ele vai estar respectivo, né? Ele vai ter relacionamento com a descrição do produto. Então vai estar lá calça jeans masculina do fabricante, né, X, do fornecedor X, da marca X. Qual que é o preço de venda dela, o preço de fábrica, né? O desconto que de repente está rolando ali em alguma promoção e qual a quantidade que está vendendo. Não tinha 5 no estoque, vendeu uma. Então, o que acontece? Na hora que passa no PDV e fecha a venda, como é integrado, geralmente os sistemas de varejo, não só de varejo, mas de muitas linhas de negócio, eles são todos integrados. Então, se está passando no PDV, tem que tirar do estoque, para não falar que tem 5 no estoque, de repente chega um cliente que quer comprar 5 e tem 4. Não, tem que funcionar corretamente. Então, esse banco de dados vai tirar do estoque 1, vai ficar 4 no estoque e vai ter uma venda lá no meu contas a receber. Concorda comigo? Porque foi uma venda, né? Então eu tenho a receber, eu tenho um caixa, um fluxo de caixa com esse valor positivo entrando no meu caixa. E se eu vendi uma quantidade, ele faz a multiplicação e me dá a venda total, né? O meu lucro total ali, se teve desconto ou não, ele faz todos os cálculos. Legal. Quando essa calça é registrada, digamos que só vendeu ela, tá? A cliente não comprou nada. Lá no banco de dados, agora a gente vai falar da tabela lá de vendas no banco de dados. Ele vai registrar em uma tabela fato, uma tabela fatual, essa transação. Então ele vai registrar uma linha. Concorda comigo? Se ele tivesse comprado 5 itens, independente se foi repetida calças, comprou 2 calças iguais, ou calça diferente, ou outro produto, etc., vão ter 5 linhas no banco de dados sendo acrescentadas para cada um dos produtos, porque eu tenho que informar que saíram aqueles 5 produtos. Veja bem, em uma tabela fato, não existe, por exemplo, eu comprei 2 calças iguaizinhas. A cliente passou lá no caixa, segunda situação, tá? Cliente passou no caixa, comprou 2 calças iguais. Vai que ela tem filhos gêmeos, não sei. Então as calças são iguais, ou primos parecidos que têm a mesma medida. A questão é que ela comprou 2 calças iguais. Mesmo modelo, mesmo fabricante, mesmo preço, estava lá na mesma arara. Na hora que a operadora de caixa ou o operador de caixa vai fazer aquela venda no PDV, todos os descritivos são os mesmos, o preço unitário, né, a marca, o segmento, enfim. Na hora que ela realiza a venda, são 2 produtos. Poderia lá no banco de dados aparecer assim, uma linha só falando, vende 2 calças, uma, né, quantidade de 2 calças desse produto. Mas não, lá ele vai registrar venda a venda, porque na verdade quem vai fazer esse agrupamento depois é o cálculo, já no meu sistema de Business Intelligence, já no meu Power BI, por exemplo, que é um dos, tá certo? Por isso que existe essa repetição aqui na base, sempre vai ter quando eu estou falando de uma tabela fato. Sempre se repetem, você vai encontrar aqui todas as categorias repetidas. Bom,
Uma vez que nós já conhecemos a nossa, né, aí eu tenho aqui a data, né, da venda específica, olha lá, todo mundo vendendo no dia primeiro, um do 1, depois um do 6, enfim, tudo misturado, sem ordem nenhuma, porque é aqui conforme que a data ocorreu, né? Eu tenho aqui o número mês respectivo, tá? Estou dizendo que se foi 1 de janeiro de 2014, o mês é 1 e é janeiro, não é respectivo? Não é 2014 o ano? Olha lá, já tenho aqui, ó, um fatiador, só que isso aqui está na base já, tá? É uma situação de que já vem da base assim, fatiado já, um dado transformado. A gente vai passar por uma situação dentro do treinamento que eu só vou ter esta coluna de data. Aí eu que vou ter que tirar o mês daqui, o ano daqui e assim por diante. A quinzena, a semana, tudo é possível, tá? Vamos lá. Fechar a base. Fazer a importação da minha base em Excel. Lembra que a gente alterou a planilha? Não era mais planilha 1, financeiro também? Olha lá, alterou, ok? Casemiro, quem que eu trago para o meu DW, para o meu Data Warehouse? Estou montando um modelo de dados aqui, né? Então estou montando aqui um DW. Quem que eu trago? Eu trago a planilha ou eu trago a tabela? Eu recomendo sempre que você traga a tabela. Por quê? A tabela, ela já está otimizada, tá? Por ter um filtro aplicado já lá dentro, por já ter cálculos possíveis. A gente não faz totalizador? Eu não fui lá, por exemplo, numa coluna, setei lá o triângulozinho virado de cabeça para baixo, que significa lista, e ele me totalizou os possíveis países, todos os possíveis produtos. Vou fazer isso agora, só para a gente entender exatamente do que eu estou falando. Olha só, quando eu tenho uma tabela, ele já faz possíveis cálculos para mim. Ó. Ele trouxe todas as incidências do canal chamado canal de parceiros e me colocou uma vez aqui só. Sendo que eu tenho repetido o canal de parceiros em vários lugares aqui, várias vezes, bagunçado sem ordem nenhuma. A ordem que estabeleceu foi a ordem da venda, tá? A ordem que ocorreu a venda. Ele me totalizou aqui todos os outros, tá? Para país também, mesma coisa. Tudo repetido em vários lugares, ele me trouxe um de cada, e assim por diante, para produto, para desconto, se o desconto foi baixo, alto, médio ou nenhum, e assim por diante. Como a tabela já faz isso e a planilha não, então aqui você já tem um trabalho realizado previamente. Por boa prática, né, como boa prática e como recomendação, eu recomendo sempre que você traga, você extraia a partir da tabela, tá? Vai fazer diferença? Vai trazer errado aqui? Não vai trazer errado, vai trazer, vão trazer as informações que vão ser trazidas são as mesmas. Note, tá aqui, eu vou até maximizar aqui, ó. Note, financeiro. Tá? Segmento, país, produto, desconto, olha lá. Ele traz apenas um percentual aqui, tá? Para você visualizar. Financeiro, vamos lá. Que é a minha tabela. Segmento, país, produto, desconto, tá vendo? Os rótulos aqui, ó, das colunas todos ok também. Mas, por questão de performance, eu recomendo sempre que você traga a tabela quando houver. Quando não houver, no caso de Excel, pasta de trabalho do Excel, tudo bem, traga a planilha, mas quando houver, você já tem aqui meio caminho andado, ou pelo menos um percentual. Selecionou, o que ele vai mostrar à direita aqui? Vai mostrar a estrutura da tabela que você está selecionando. Eu não tenho aqui uma tabela X que eu acabei de mostrar. Olha só, vou maximizar um pouquinho. Ele está lendo lá dentro da minha estrutura de tabela, as linhas e as colunas, tá vendo? Tá te dando aqui uma experimentação do que tem lá dentro para você verificar realmente se o que você quer trazer é toda a tabela com todas as colunas ou se você quer fazer algum tratamento, alguma modelagem antes, tá? Eu acredito que na maioria das vezes o ideal é você já clicar aqui em editar, porque você vai detectar que você não quer essa coluna, não quer aquela outra, não quer aquela outra, e aí você acaba não trazendo. Por exemplo, eu não quero trazer COGS, o valor de COGS. Eu não vou analisar isso aqui. Então eu já vou em editar, tá? E aí ele chama aquele camarada especial que eu comentei, que é o Power Query, é o editor de consultas, tá? O editor de consultas ele vai justamente no meu DW, no meu modelo de dados que eu estou começando a montar agora nessa primeira importação, nessa primeira extração, montar o meu modelo de dados. Então eu vou mexer nele, tá? Isso faz com que eu exclua toda uma coluna de um item ali, que vai ser agora o COGS, eu não quero trabalhar com ele, para essa minha necessidade de exemplo aqui do treinamento, mas que ele não exclua no banco. Isso é importantíssimo, inclusive é conceito, tá?
Todo sistema de Business Intelligence, de BI, de modelagem de dados, não pode escrever no banco. Você só pode fazer alteração no seu modelo, você faz a importação e lá você transforma do jeito que você quiser. Mas no banco você não escreve. Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu excluindo aqui a coluna COGS, você verá isso daqui a pouco, para mim eu nunca mais vou ver ela dentro do meu modelo. Claro, a não ser que eu retorne lá, extraia de novo ou exclua as etapas avançadas e queira trazer ela de novo. Mas, como eu sei que eu não quero, então não preciso mais ver ela, nem trago ela. Para que eu vou ficar com colunas pesando no meu modelo de dados, no processamento do meu BI, se eu posso trazer apenas o que eu preciso? Olha só que bacana, trazer apenas o que precisa para deixar mais leve o teu modelo de dados, para deixar mais funcional, para deixar a performance dele maior, mais rápido. Então, eu tiro ele do meu modelo, mas não tiro do meu banco, óbvio. No banco continua, as pessoas inclusive precisam dele lá, né? Porque por algum motivo o banco usa. Então eu vou fazer o seguinte. Agora ele está trazendo aqui para mim, está fazendo a extração nesse modelo, ó, carregando no modelo. Ok? E no meu Power Query, porque eu cliquei em editar, ele me traz aqui também. Ó, lembra que eu falei? Power Query, Power BI Desktop. Tá? Ó, editor de consultas, Power BI Desktop. Cuidado para não confundir, tá bom? Olha só, ele já trouxe aqui, ó, para mim, a partir do nome da minha tabela lá na minha pasta de trabalho do Excel, ele montou uma query, uma consulta para mim com o mesmo nome. Preciso aceitar o nome original? Não. Eu vou alterar, eu vou tirar esse financeiro 1 daqui, vou colocar só financeiro, eu quero um nome mais amigável. Ah, legal. Eu sei que é uma tabela fato, então eu vou dar uma primeira dica aqui que você vai ver utilizando em todos os outros exercícios. Quando for uma tabela fato, venda a venda, registro a registro, linha a linha, lembra do PDV, tá? Eu coloco aqui um F na frente para dizer que é uma tabela fato. Então F financeiro é uma tabela fato para mim, ok? Corrigi, dei um Enter, ele ajustou, olha lá, o nome da consulta agora é F financeiro, tá bom? Notou que ele vai registrando qualquer ação que eu faça aqui dentro da minha consulta? Se eu fizer uma modelagem, uma exclusão, uma alteração, como foi agora a edição, ele vai registrando desde a fonte, ó, sempre vai ter fonte aqui. Então vai ter lá a extração em si, a navegação e o tipo alterado. Então isso aqui é uma área dedicada às etapas aplicadas. Falaremos sobre ela mais especificamente, tá? Mais tarde. Mas é bom para você começar a entender a interface do Power BI, do Power Query, do editor de consultas, uma vez que a gente já falou de interface de Power BI Desktop, mas eu não tinha dados para demonstrar, agora eu já tenho. Então isso aqui já é uma novidade, tá? Propriedades onde você tem nome e etapas aplicadas, que são todas as ações que você executa na sua query, na sua consulta. Bom, agora eu tenho segmento, vou manter. País, vou manter. Produto também, desconto, vou manter. Unidade, preço, venda, fábrica, né, venda. E para a direita aqui, ó, a minha barra aqui, ó, horizontal, porque tem mais colunas para eu trabalhar aqui à direita, escondidas. Descontos, venda e COGS. O valor de COGS eu não quero trazer, só ele que eu vou tirar, tá? Então o que eu faço? Ou botão direito em cima e remover, ou na própria guia página inicial existe um grupo de opções chamado Gerenciar Colunas, onde eu tenho duas ferramentas, escolher colunas e remover colunas. Uma vez que a sua coluna, com o objetivo de ser excluída, deletada, já está selecionada, clica na ferramenta que ele executa a mesma operação. Olha aqui, nas minhas etapas aplicadas, mais um step, né? Mais uma etapazinha, colunas removidas. Isso aqui existe para quê? Já adiantando um pouquinho, tá? A gente vai falar mais sobre isso. Mais para tarde, mais para frente. Para que existe isso aqui? Para você conseguir voltar na ação sem ter que refazer o trabalho. Imagine só, como é um modelo de dados, eu consigo voltar. Lembra que eu falei que ele não escreve no banco? Então eu não apaguei as informações do banco, elas continuam existindo para esse valor de código lá. Inclusive, se estiver passando uma venda agora, nesse instante, no PDV, caso isso aqui esteja vindo de um PDV de uma loja, né, ele vai registrar mais uma informação com código. Ele só não vai vir para mim, porque a instrução da minha query, aqui no meu modelo de dados, está dizendo que eu não quero exibir isso nas minhas colunas aqui, no meu modelo de dados desta tabela que está vindo lá da minha planilha. Ok? Eu vou, então, só excluir aqui essa etapa chamada colunas removidas para você ver que volta. Olha só, voltou.
Então é muito fácil se você fizer alguma besteira e quiser voltar, você exclui a etapa aplicada, tá bom? Bom, vou fazer de novo agora, dessa outra forma que é botão direito aqui, né, de contexto do mouse, remover, tá lá, colunas removidas. Toda vez que você modela o seu dado, que você dentro de uma query, de uma consulta, você faz todas as alterações e transformações que você precisa e finaliza, você pode vir aqui, ó, nesse botão, que é o primeiro, chama-se fechar e aplicar. Dá para você aplicar sem fechar, continuar trabalhando, dá para você fechar sem aplicar e dá para você fechar e aplicar, caso você tenha terminado neste momento o seu trabalho, tá ok? Veja só, quando eu faço essa primeira correção, eu poderia ter trazido para cá e carregado sem trazer, sem fazer nenhuma correção. Mas como eu falei que não precisava de uma coluna, então já fui lá e tirei ela. Tá? Já otimizei um pouquinho meu trabalho de BI. Bom, o que ele traz aqui? Vamos olhar. Não muda nada na primeira área, na segunda área também não muda. Essa aqui seria a área principal, não tem nada, ele está em relatórios, mas claro, não montei nada ainda, né? Eu só trouxe, só extraí. Nessa terceira área aqui de páginas, ele está usando a primeira página, então não vi nenhuma diferença. Na quarta área, que é essa da área de visualizações, também não mudou nada. Agora, nesta área mudou. Está vendo aqui que na visualização de relatórios, no painel de campos, eu tenho aqui agora ó, a reprodução da minha tabela financeiro, é a minha tabela fato, sendo extraída lá da base de dados do Excel, e os meus campos respectivos, ano, data, desconto, então aqui já mudou, tá? Vamos para a visão de dados. Opa, aqui também. Aqui, tanto está exibindo também no painel de campos minha tabela e minhas colunas, como a reprodução dos dados estão aparecendo aqui, ó, na área central. Então, na verdade, se eu clico aqui, ó, seleciono o campo, ele vai mostrando que respectivo campo está sendo selecionado. Aqui ele organizou de A a Z, tá vendo? Alfabeticamente. Aqui já não, aqui é como está lá na fonte. Eu posso selecionar por aqui, direto na coluna, ou por aqui, por nome de campo, e ele vai selecionando, tá? Essa é a diferença depois que eu faço a extração, ok? Bom, por último, aqui em relacionamento, você vai ver que também houve uma alteração. Ele está reproduzindo aqui a minha tabela, tá vendo? Ó? Tabela F financeiro, tabela fato, com os meus campos. Ó. Campo numérico, com essa informação aqui, ó, é a coluna lá, né? E campos não numéricos, como segmento, país. Por quê? Porque tem texto, né? Não tem número formatado como número. Bom, só que ele só traz essa exibição e aqui a gente não vai nem utilizar, porque essa área só tem funcionalidade quando eu tenho uma outra tabela chamada tabela dimensão. Quando eu tenho uma tabela dimensional, porque aí eu vou começar a fazer relacionamentos. É para isso que essa área existe. Eu começar a relacionar campos de tabela dimensão com campos de tabela fato. E eu economizar inserção de dados ou repetição de dados quando eu estiver fazendo as minhas funções DAX ou até estiver montando os relatórios. Como nesse nosso primeiro exemplo de extração da primeira base, eu tenho apenas uma tabela e ela é fato, então tudo bem, aqui ele só vai exibir, vai só reproduzir a estrutura da minha tabela com os seus respectivos campos. Não vai ter nenhuma funcionalidade, mas é bom que você veja que já houve alguma alteração. Ok? E dessa forma, você viu como realizar a sua primeira extração em um data source, em uma fonte de dados do tipo pasta de trabalho do Excel no Microsoft Power BI Desktop.